o melhor lugar para se viver é aqui. Que busca, que tem como objetivo geral dos PES, do nosso PES, que é Juventude e Cidadania, o objetivo geral do nosso projeto é o seguinte: possibilitar aos alunos a valorização da cultura local e novas alternativas de trabalho e renda, garantindo-lhes uma vida cidadã. Quer dizer, o que é ser cidadão? É ter consciência dos seus direitos e deveres em qualquer ambiente que você estiver, na escola, em casa, né, na rua, no trabalho, com as pessoas, em qualquer ambiente, ter consciência daquilo que você tem direito e daquilo que você tem dever de fazer. Então, no segundo semestre, nós vamos ter algumas oficinas, mas com outras pessoas, com parcerias, por exemplo, com a Emater. Aí nós vamos ter. Amanhã eu vou até lá na Emater para poder estar marcando com o pessoal lá das técnicas da Emater, para poder vir aqui dar para a gente alguns cursos, algumas oficinas, algumas palestras. Tem uma sugestão que o Marcial me fez outro dia, e hoje eu estou querendo falar um pouquinho, antes da gente começar o assunto mesmo da quarta oficina, que é estar aberto a colher sugestões do que a gente pode estar fazendo. Algumas excursões viáveis, né, que o dinheiro der para fazer, algumas palestras ou oficinas, cursos, né, pequenos cursos, envolvendo mais gente da escola, não só vocês, no segundo semestre, quando acabar a safra do café, de repente mais gente vai poder participar. Então, trazer mais gente para essas oficinas, não vão ser só para nós, GDPs, professores aqui, mas são pessoas de fora. Não só da Emater, tem a sugestão do Marcial, que foi a seguinte: da gente poder estar valorizando a cultura local, porque às vezes as pessoas acham que para se dar bem na vida, para viver bem, é claro, né? A gente tem que valorizar essas pessoas que passam na federal, que vão lá, estudam e depois podem até retornar para aqui para serem profissionais na nossa região ou não, mas eles saíram daqui, nunca esquecer as suas raízes. É esse que é o objetivo geral do nosso projeto também. É você valorizar a sua terra, valorizar a sua cultura. E aí a sugestão do Marcial foi a seguinte: da gente estar fazendo, fotografando, fazendo álbum de fotografias de vários locais aqui da região. Depois a gente está mandando silcar para colocar, fazer camisa, por exemplo, igual não fez do centenário da escola, fazer um local, a pedra lá do Tineneu, a igreja, sei lá, vários locais, não só aqui de Sacramento, mas de 45, da Vila, de Palmeirinha, locais assim, de natureza também, da paisagem, porque a nossa região ela é cafeeira, ela é zona da mata, é a ecologia nossa aqui também, o meio ambiente, essa questão de valorizar isso, está colocando isso na camisa, está colocando isso em fotografias, montar um livro com as melhores fotografias, textos, de repente, a partir daquelas imagens, os melhores textos, as melhores poesias, montar um livro da região. Não é legal? Isso aí em caderno depois, vai ficar na escola, vão levar para o Belo Horizonte, né? Vão levar para as outras escolas também, né? Então, no segundo semestre vai ter essa parte mais prática. A gente vai dar uma parada aqui com as oficinas, com leitura, com cartazes, um pouco, e vamos trabalhar com essa questão de repente a gente vai fazer um passeio, vai ser legal, você vai poder passear também, mas vamos fotografar ideias com vocês também. Ah, isso aqui podia ser legal aprender lá no PES, tem uma pessoa que ensina, de repente tem feito também artesanato, a questão do café, né, para poder aprender a fazer doce, para poder aprender a fazer... Violência, mais infelizmente, de uma relação desigual de poder perpassar quase todas elas. A violência na sociedade atual tem inúmeras causas de violência doméstica. A gente quer calor no coração, a gente quer sua alma de prazer, a gente quer... Eu xeroquei só aquela parte das violências. Aí tem uma pesquisa sobre a escola, uma escola onde chegou a ler, e mostra o tipo de violência que acontece. Como
pegar fundo, habilidade. O que nós podemos falar desses 3 tipos de nós, exceto poder, resto do Senhor, O Brasil tem leis, Constituição Federal de 1988, criança e adolescente, adequados aos inteligentes em relação aos direitos e necessidades das crianças e adolescentes. Verbaliza a agressão sofrida, raramente está mentindo. O profissional que ouve deve ter isso em mente. Deve haver também sigilo dentro da instituição, referente ao nome da criança. É importante saber que, por se tratar de questão que envolve outras pessoas, que não o aluno e a escola, pode se tratar de questão que traz imensa carga emocional para a vítima. Nós vamos falar, cada grupo vai falar o que achou do texto, a respeito das violências que tem acontecido aí, os tipos de violência que tem ocorrido na escola, na sociedade, principalmente na escola. Né? Então, o texto ele é bem assim, forte também, para quem já leu previamente, está falando claramente o que está acontecendo, a realidade que a gente está vivendo hoje. Então, quem vai começar? O pessoal do P. Muito sobre Gente, ó, o contrato de convivência. Ao ler o texto, a gente viu a tabela aqui e lembrou um pouco da escola, tipo, relacionou o que acontece na escola, dentro da nossa escola, o que vem acontecendo, o que está nessa tabela. E um desses tipo de violência que aconteceu, que acontece diretamente na escola, foi tipo agressões verbais e físicas entre alunos. É o que a gente vê muito, em especiais as verbais, que muitas vezes falam de que a pessoa, um aluno brigando com o outro, fala que vai matar, e muitas outras coisas. Com professores, agressões verbais com professores, para o professor tentar corrigi-los e ele não aceita. Também a questão de falta de cuidado com o prédio e os materiais escolares. Foi isso que a gente visou mais, que ocorre dentro da nossa escola. Que assim, os alunos não têm essa consciência. Eles têm da sala, mesmo com tantos projetos que os professores já passaram para nós.
pioraram mais porque eles não têm muita consciência que não pode jogar lixo, que não vai fazer mal mas para eles, né, para a vida deles. Sobre a violência em casa, que é muitos pais que acham que o filho vai aprender aquilo com a violência, espancam os meninos assim, que fala assim, para ele aprender tem que bater nele, que aí ele vai aprender. Aí a gente tá discutindo aqui, não é assim, a gente não pode passar a mão na cabeça também não, mas também não pode espancar o menino e deixar o menino embora. A gente tem que deixar assim. Pra aprender, tá certo, não pode deixar, às vezes vamos dar um tapa, assim, nós vamos dar por cima, não é aquele espancar o menino, tem que dar um puxão de orelha, a gente tem que dar um puxão de orelha, senão não aprende não. Porque eu tenho um parente meu, que a mãe dele nunca bateu nele, agora a mãe dele tá sendo chamada no conselho tutelar, porque ele não tá aprendendo nada, a mãe dele assim, a mãe dele nunca bateu nele, tá tendo, se espancar o menino, porque ele não tá aprendendo. A mãe dele vai conversar com ele alguma coisa. Não adianta não, conversa, mas ele não aprende, não quer nada com a vida. Então, ele já tem 11 anos. Então, ele já tem 11 anos, agora acho que se for pegar o menino pra bater, vai aprender alguma coisa, não vai adiantar. Tinha que ter conversado com ele quando ele era mais novo, ele fez isso assim, pra você saber, agora não há nada problema na escola, porque ele não aprende, porque não teve, assim, a moral do pai não era em casa não. Mas negócio antigamente, os pais falavam que os filhos eram os pais que eram os pais que colocavam os pais que falavam que vai estudar. Fala aquela parte que fala das leis, né? Que no Brasil hoje existe as leis que falam do estatuto e que antes me presta e que antes o pai fala que o pai é como se fosse a família ainda continua achando que a visão de que a criança e o adolescente são propriedade dos pais sem direitos próprios, né? Era o que nós estávamos falando. Antigamente tinha pai que não colocava o filho na escola. Não, o filho meu tem que trabalhar na escola, não vai arranjar nada. Hoje já existem leis que obriguem, né, o pai a colocar o filho. Então, existe muita gente que ainda pensa dessa maneira ainda. Que o filho é meu, faz dele o que eu quiser. Faz parte, né? Seja na família, na escola, na igreja, nos amigos, isso tudo que a gente convive, todas essas pessoas com quem a gente convive, e a mídia também, faz com que a gente crie nossos valores, nossas formas de respeitar o outro e crie hábitos saudáveis ou não, melhores ou não para a nossa vida. E observamos também que às vezes a violência, de uma certa forma, em geral, na escola, ela está com a forma de olhar, a forma do professor abrir uma porta, a forma do aluno abrir a porta. O aluno chega, mete a mão na porta e a porta vai no canto. Isso é uma violência para com os colegas e para com o professor. Ficar passando batom na hora da aula é outra violência para os professores e para os alunos. É uma violência moral. Então nós questionamos muito isso. À medida que o professor está explicando com a matéria, um colega está expondo o raciocínio dele, o outro está conversando. Então é um outro tipo de violência. E que nós estamos pensando em violência apenas física, verbal. E a violência moral, que é a maior dela na nossa sociedade. Que através da violência moral é que estamos chegando o quê? As violências do quê? Física e a verbal. É igual esses projetos de ecológico, muitas pessoas falam assim, que a gente fala assim, aí forma quem pro filho fazer tal coisa, e tem gente que fica de lado por causa que não tem competência para fazer, e aí isso aqui, né? Aí o cara fica meio que mas às vezes a pessoa que eles pensam que não tem competência tem mais competência do que quem está querendo dar. Talvez ele tenha competência, mas ele é tímido.
Mas talvez ele tem às vezes tem problema de timidez. É que aqui no texto tá. Eu achei engraçado, achei simbólico que nós levantamos primeiro as hipóteses antes de ler o texto. A gente demorou. Lançamos a ideia de violência e fomos discutir. E eu achei importante que o Samuel fez essa colocação e quando a gente foi ler, essa fala que ele usou ali estava no texto. Mas ele mencionou isso. Vezes, eu penso assim, a gente reflete o que aprende em casa. Vamos supor, agora a mãe é brava demais, ela, assim, como dizem as coisas, afobada demais, sabe? Eu aprendi com ela. Aí agora só o jeito de eu falar, o jeito de eu fazer tudo para os outros é porque eu sou afobada. Mas eu não sou afobada, eu não me sinto assim. E as pessoas muitas vezes cometem violência com a gente, julgando a gente do jeito que a gente acha que não é. Ai, eu não gosto disso mesmo. Sim, mas esquecendo, tipo assim, as marcas que violência deixa. Entendeu? Porque uma criança hoje que é violentada assim, de qualquer tipo, assim, na sua família, a marca que fica nela assim é coisa terrível. A pessoa, a criança ela vai crescer revoltada, vai virar um nadinho na vida assim, revoltada, assim, entendeu? E aí depois, tipo assim, vai pra escola, por exemplo, e aquilo que ela aprendeu na infância, que ela sofreu, ela vai tentar passar aquilo pra frente, pior ainda. E aí é isso que acontece hoje, só com violência, só tem a piorar as coisas, nunca é a solução de nada. Você me dá licença para falar o que eu falei para você? Pode falar, velho. É as consequências que essas violências trazem, tanto a verbal quanto a outras. Que a autoestima da pessoa tá baixa. É, porque, tipo assim, às vezes a gente tá lá fazendo alguma coisa dentro de sala, aí a gente é chamado a atenção sem talvez merecer aqui. Aí a gente fica chateado. E muitas coisas, talvez cheiram de violência física, até uma violência verbal e outras mais.